Olá, eu me chamo Gabriela Letícia Maioli e fui orientada pelo professor Gustavo Noronha de Ávila no projeto de iniciação científica intitulado D, Analisando os erros judiciários em matéria criminal a partir das revisões criminais no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O presente projeto se dá em razão da expressiva importância do erro judiciário em matéria criminal, visto que as condenações injustas incidem diretamente sobre a pessoa condenada, restringindo a sua liberdade e impactando intensamente na sua vida e na de seus familiares. Deste modo, é necessário que os erros judiciários sejam analisados e que sejam adotadas práticas que diminuam a ocorrência de tais erros. E para colaborar com isso, a presente pesquisa apresenta uma análise dos erros judiciários, da doutrina e da legislação pertinentes ao assunto. Quanto à metodologia, extensivamente detalhada na pesquisa, foram realizadas abordagens quantitativas e qualitativas, bem como foram realizados procedimentos de levantamento de dados e de pesquisa documental que se deram com a análise dos julgados encontrados. E ressalta-se que se trata de uma das primeiras pesquisas no país a levantar sistematicamente os dados de um tribunal de justiça a fim de analisar os erros judiciários, levando em consideração, entre outros aspectos, a análise de 681 julgados, limitados no âmbito do TJ Paraná. Quanto aos resultados obtidos, verificou-se que tanto na fase investigativa quanto na fase processual, há a necessidade de coleta de testemunho e de reconhecimento de suspeitos, que se tratam de provas processuais penais dependentes da memória. Quanto a essas provas, a ilustre doutrinadora Lilian Stein explica que os procedimentos adotados para a coleta de um testemunho são considerados pela literatura científica, no campo da psicologia do testemunho, como cruciais quanto à quantidade e exatidão das informações obtidas. Diante disso, verificou-se que são orientações da psicologia do testemunho, por exemplo, a realização de práticas que inibam sugestões externas, de técnicas de entrevista cognitiva, de perguntas abertas, de técnicas de reconhecimento por alinhamento, que determinam que devem ser alinhados o suspeito e, em média, mais 5 pessoas. Além disso, esse campo da ciência severamente não recomenda a técnica do show-up, que consiste em apresentar apenas um suspeito para a vítima ou para a testemunha. Já no que tange à legislação brasileira, foi analisado, por exemplo, o artigo 226, inciso 2º do Código de Processo Penal, que estabelece que a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Isto posto, diante de uma análise comparativa entre o artigo supracitado e as orientações científicas da psicologia do testemunho, verifica-se que, de acordo com essa ciência, o correto seria que o artigo estabelecesse que a pessoa cujo reconhecimento se pretender deverá ser colocada ao lado de outras, sendo deste modo obrigatório. Ademais, conforme essa ciência, o correto seria que a norma estabelecesse que deveria ser colocado o suspeito ao lado de, em média, mais 5 pessoas. Ainda, de acordo com essa norma, o correto, e de acordo com a psicologia do testemunho, o correto seria que essa norma estabelecesse que as pessoas alinhadas junto ao suspeito tivessem características físicas semelhantes às dele, como, por exemplo, etnia, cor, corte de cabelo, e não qualquer semelhança. Diante disso, conclui-se que tal norma apenas estabelece orientações genéricas que não estão de acordo com os ensinamentos da psicologia do testemunho, o que facilita o surgimento de falsas memórias e de condenações injustas. Além disso, foram realizadas 6 pesquisas documentais, que tratam resumidamente de 3 assuntos. O primeiro assunto consiste na análise da repercussão do paradigmático precedente do STJ no habeas corpus 598.886 de Santa Catarina, no âmbito do TJ Paraná. Essa pesquisa se deu em razão do grande avanço que o ordenamento jurídico brasileiro obteve com esse precedente, que, alicerçado em preceitos científicos da psicologia do testemunho, estabeleceu que o procedimento previsto no artigo 226, anteriormente citado, constitui uma garantia mínima para os suspeitos da prática de um crime, sendo que a sua inobservância enseja a nulidade da prova. Outro assunto abordado se trata da realização de um panorama geral das ações de revisão criminal no âmbito do TJ Paraná nos 5 últimos anos, de 2016 a 2020. Diante disso, verificou-se a importância de se realizar uma análise manual dos dados encontrados pelo sistema de pesquisa de jurisprudência, pois esse sistema apenas busca por palavras-chave que podem coincidir ou não com a decisão proferida pelo juízo. O último assunto, objeto das pesquisas documentais, trata da análise das ações de revisão criminal que abordam o procedimento de reconhecimento de suspeitos, quanto aos 5 últimos anos, de 2016 a 2020. Foram pesquisadas as expressões reconhecimento fotográfico, entre outras, e obteve-se como resultado uma pequena quantidade de demandas. E essa pequena quantidade se dá em razão da natureza da ação de revisão criminal. E se você se interessou pelos assuntos abordados e gostaria de saber mais detalhes, não deixe de ler a íntegra do projeto. Muito obrigada!